Cada um de nós faz um centramento do dia, assim, aqueles segundinhos, como quiserem. Hoje vai ser o Delcino? Delcino, aí no próximo você pode escolher quem vai. Tá certo, não? Boa tarde, está no ar o Terapia do Dia, ao vivo pela Rádio Supersônica. Sejam todas e todos muito bem-vindas e vindos. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre o campo das terapias integrativas e holísticas. O campo das terapias complementares nos oferece um mundo de alternativas para a saúde, alternativas que não param de crescer. Terapia do Dia é uma produção da Lud Comunicação e tem o oferecimento de Sala Terapêutica. Apresentação André Pares e Letícia Wolff, mesa de som Mari Move. Os contatos com o programa, atenção, preparem para anotar o WhatsApp, podem ser feitos pelo número 51 996 537474. O WhatsApp, então, da Rádio Supersônica é o 51 996 537474. Nós estamos ao vivo pelas ondas da Rádio Supersônica, que podem ser acessadas no sítio da rádio na internet e também pode ser baixado o aplicativo da rádio no Google Play. Também estamos ao vivo na live no Facebook da Rádio Supersônica. Basta ir lá no Facebook, digitar Rádio Supersônica e apertar na live. As perguntas, comentários, participações podem ser enviadas ali nos comentários da live também. Essa é a primeira temporada do Terapia do Dia. Hoje estamos no programa 2. Seguimos na companhia desses 3 terapeutas que são referências nas suas áreas de atuação. Bem-vindos novamente, Delcino Magalhães, Ney Teles e Gustavo de Oliveira Lima. Delcino, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer estar com vocês de novo, novamente. Ney, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, é uma satisfação estar novamente aqui nesse programa. Boa tarde, ouvintes. Gustavo, obrigado pela presença. Muito obrigado novamente. Nessa tarde bonita, é muito bom estar entre amigos aqui. Que legal. Então, quem vai fazer o centramento de hoje é o Delcino Magalhães. Por favor, Delcino. Olá, então eu pedi a quem está nos escutando, nos ouvindo, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, dedique uns segundos aí, imagine uma coluna de luz descendo sobre nós, sobre o ambiente de cada um. A partir desse ambiente, essa luz se expande e atravessa as paredes, segue as ondas da rádio, levando amor, harmonia, equilíbrio, segurança, muita paz. Essa luz se expande e atinge a toda a cidade e, aos poucos, a todo o sistema. Principalmente quem está nos escutando, receba essa energia positiva de amor, de paz e muita gratidão. Obrigado, obrigado, obrigado. Estamos de volta, retornando. Obrigado, Delcino. Terapia do Dia é isso, então, momento para pararmos um pouco, voltarmos a consciência para nós mesmos, para o nosso coletivo. Um programa que pretende conversar sobre mente, corpo, espírito. E assim foi no primeiro. Estamos ali com muitos ouvintes. A Mari nos passou agora alguns números da live do Facebook, muitas mensagens, muitos comentários. Agradecemos a todos, porque são, no mínimo, 4 redes muito poderosas dos 4 terapeutas que estão aqui, né? Então já vai abraços, beijos e lembranças para todos que já estão nos ouvindo. No programa passado tivemos vários assuntos e um dos últimos que a gente conversava era as relações do campo das terapias com o campo institucional da saúde, digamos. Quem sabe a gente retoma um pouco a ideia de cada um, como é que a gente, e como é que vocês enxergam, né? Porque temos um campo instituído, que é o da saúde, e temos as terapias, que fizemos questão na semana passada de mencionar que são complementares, etc. Qual é a visão desse encontro? Bom, eu posso começar, né? Então, a visão do sistema de saúde que está montado, eu posso falar, a minha percepção, é claro, porque eu trabalho dentro de um posto de saúde, é uma visão muito tecnicista, né? Muito técnica. E as terapias holísticas vêm no sentido de humanizar um pouco isso, entendeu? Entender, no meu ponto de vista,
que a doença é um aviso do corpo sinalizando que tem coisas que não estão funcionando bem, tem uma causa por trás. E o sistema está montado, eu tenho um sintoma, eu tenho uma dor, eu tomo um comprimido e alivia a dor. E abafa e não vai na causa. Então, as terapias integrativas estão entrando, indo mais fundo na causa, escutando as pessoas, conversando com as pessoas, dando espaço para que essas pessoas se abram. Eu não estou criticando, ao mesmo tempo estou, né? O sistema, porque o sistema não tem tempo para isso. O sistema está muito dinâmico, muito corrido. Então, o médico não tem esse tempo. Ele olha para a pessoa, está doendo aqui, receita alguma coisa. E as pessoas também não querem também dedicar muito tempo, elas querem essa resposta mais imediata, né? E esquecem de aprender com a doença, porque a doença é um aviso. E se a gente usar a doença como mensageiro, a gente não mata o mensageiro, a gente escuta para melhorar aquilo que o nosso corpo está reclamando. De certa forma, a doença seria uma manifestação, né, de alguma coisa que está errada. Sim. No psicológico, ou na própria linha de pensamentos que uma pessoa tem, né? Como o nosso trabalho é holístico, eu chamo a atenção para aquilo que a gente tem dentro de casa. A própria TV, por exemplo. A gente liga a TV, a gente começa a absorver aquele monte de coisa. Tragédias, assaltos, roubos, né? Enfim. E a pessoa fica com aquilo ali na cabeça. Violência, crise. Energia, fica com a pessoa está instabilidade. imersa nesse sentimento de tristeza, de impotência. Isso, em algum momento, vai refletir na saúde. Isso é maravilhoso para quem tem interesse nisso, né? Porque quanto mais pessoas focadas em coisas ruins, menos pessoas evoluem, tanto no lado na saúde, no financeiro, na evolução pessoal, porque as pessoas ficam bitoladas. Sim. Com isso aqui. Engessadas. Exatamente, vai prejudicando, impede as pessoas de pensarem. Quando as pessoas estão calmas, estão tranquilas, não tem essas trovoadas constantes na cabeça, tudo vai bem na vida. Né? A pessoa tem uma ideia para implementar alguma coisa. Né? Quando a gente está engessado por esses sentimentos, porque eles controlam a nossa percepção, né? Então a gente fica bloqueado para fazer qualquer coisa. E muitas vezes esses bloqueios vão gerar lá infelicidades durante a vida, né? E por uma via ou outra eles se manifestam em doenças. Né? Exatamente. Pegando o gancho agora do Ney, né, o sistema de saúde que está instituído, na minha visão, ele é bom para algumas coisas. Por exemplo, a pessoa é atropelada, sofre um acidente, ainda tem que ter um atendimento de urgência. Né? Eu mesmo passei por tratamentos de saúde que foram necessários para mim, familiares, mas em uma forma geral, uma forma mais global, né? O sistema de saúde que a gente tem institucionalizado hoje reflete aquilo que o Ney estava falando, né? Que a gente vê sofrimento atrás de sofrimento, né? É um medo generalizado. Por exemplo, eu saí de Porto Alegre e fui morar em uma outra cidade, uma cidade do litoral tranquila. Nunca vi nada de violência, alguma coisa assim. Mas por exemplo, tem um vizinho, uma vizinha que diz: não sai sozinho na rua porque vão assaltar alguém. Eu nunca vi isso. Né? Muito provavelmente aquela pessoa também não viu isso, mas ela tem essa crença de que todo lugar é perigoso. Se todo lugar é perigoso, eu vou me tensionar. Se eu me tensiono, Exato. Eu vou gerar alguma doença. Né? Eu vou trazer essa energia negativa para dentro de mim. E eu vou querer uma resposta tão rápida quanto aquela que eu gostaria, por exemplo, para qualquer outra coisa que eu vejo na TV. Né? A gente vê, por exemplo, aí pegando o gancho do Ney, né? Temos muita violência. Qual é a saída para a violência? É muita pena, muita repressão. Mas a gente não pensa na origem disso, né? O que deu origem a isso? A mesma coisa da doença. Temos muita doença, temos uma epidemia praticamente formada de, por exemplo, câncer. Boa parte das pessoas que eu conheço ou passaram
ou estão passando por um problema de câncer, um tumor, alguma coisa parecida. Então é como se fosse uma epidemia isso, né? Só que ninguém olha para a origem disso. Por que isso está me causando, né? Por que a nossa sociedade está cada vez mais doente? Por que os indivíduos estão cada vez mais doentes? A gente quer apenas o tratamento de choque ali, mas a recidiva, a reincidência nesse tipo de doença está cada vez maior. Então, o nosso sistema de saúde institucionalizado é um reflexo do modo de vida que a gente está levando hoje. Pegando esse teu gancho, só para concordar com ele, a doença dá conta dessa tensão. Se tu não adoecer, tu enlouquece. Exatamente. Tu pira. Então, o corpo ele descarrega através da doença. Uma válvula de escape. Isso tudo que nós estamos falando, que obviamente nós concordamos pela nossa experiência profissional e pessoal, não é só nossa opinião. Isso está baseado hoje, a ciência, as pesquisas. E acredito que não é só hoje, já tem pesquisas do século retrasado que hoje estão vindo à tona para nós, informações. Nós estávamos, inclusive, agora, antes de começar o programa, citando alguns terapeutas, né? Eu lembro, na minha época de adolescência, de achar muito interessante a inteligência emocional do Daniel Goleman, né? Acredito que foi lá pela década de 80, 90, que surgiu o livro, que ficou bem conhecido, né? Essa questão das emoções. E hoje a física quântica, né, já trata também a vibração das emoções e dos pensamentos como causadores das doenças e dos sintomas físicos. Eu acho que é importante a gente até colocar alguns autores, o pessoal de casa que quiser anotar, né, ter essas referências, essas obras. Nós estávamos comentando alguns agora antes. Sim, isso é muito interessante. Eu tenho um trabalho científico, tá? Ele está em inglês. Eu faço questão de disponibilizar na língua dele, porque se a gente faz uma tradução, alguém pode dizer, não, ele manipulou a tradução, né? Então, hoje tem Google Tradutor, tem várias ferramentas para se traduzir. Após o programa, eu posso deixar o link disponível nos comentários ali da live, ok? Que de cabeça, até eu procurar aqui. Mas ele trata do seguinte, foram feitos experimentos com uma pessoa que sentiu um sentimento negativo, depois foi retirada células da mucosa bucal e se verificou níveis baixos de anticorpos nas células da saliva, né? As imunoglobulinas. E pessoas que passam por situações de sentimentos positivos têm altos níveis de anticorpos. Isso aumenta a imunidade, o riso, a felicidade, né? E como nós estávamos falando agora alguns minutos atrás, a gente é bombardeado por informações negativas, né? Para o sistema, isso é uma maravilha, porque mais pessoas doentes, né? Mais venda de medicamentos, mais venda de antidepressivo, mais venda de... Tudo bem, existem casos que é necessário, né? Mas a grande parte pode ser uma simples mudança de condicionamento mental. Nesse artigo que vai ficar disponível aqui no link da live, fala que o efeito de um pensamento negativo ou de um sentimento negativo tem a duração de baixa de anticorpos no nosso organismo em média de 5 horas. Então, tudo bem, não tem como a gente se livrar disso, né? Não vou ter pensamentos e sentimentos negativos. Não, eles são necessários. O problema é ficar alimentando isso constantemente, né? Então, a gente tem que ter ciência de que aquilo ali não nos ter uma ciência de que aquilo não nos pertence e trabalhar o mental e o emocional para transmutar isso, né? E são através de ferramentas terapêuticas, é perfeitamente possível trabalhar o mental sem ações tão invasivas, né? Enfim. Esse, então, é o Terapia do Dia, ao vivo aqui pela Rádio Supersônica. Já nessa primeira rodada, a questão era a relação entre o campo instituído da saúde e o campo das terapias holísticas, complementares ou integrativas, que é o nosso assunto aqui no Terapia do Dia. Eu acho que dá para aproveitar o que foi rodado aqui e fazer uma pergunta assim simples. A pergunta é simples, mas a resposta pode ser que não seja. No pensamento de vocês, desses 4 terapeutas aqui, o que é saúde? Antes de responder, eu gostaria a Letícia pediu para referências, né? Eu vou citar o pai da medicina, Hipócrates, 400 anos antes de Cristo. Né? Então ele já dizia que
o médico não tem que olhar a doença, tem que olhar a pessoa. Porque se tu olha a pessoa, tu vê por que ela está doente, tu entende a doença. E a medicina hoje está cuidando da doença. Então, também, antes de responder a tua pergunta, André, tem o Bruce Lipton, Biologia da Criança, que é bem interessante, livro, também né? é um ótimo livro, é um clássico já, né? Então, as pessoas que estão anotando também é uma obra bem importante para a gente começar a compreender a causa das doenças e como elas funcionam no nosso organismo, né? Que é isso que o Ney está trazendo, assim, nomeando também, né? Como biólogo, como funcionam as emoções e os pensamentos no nosso corpo. Tem o Greg Braden, que nós falamos antes de iniciar o programa. Greg Braden, Bruce Lipton. Sim. Tem o Yogi, que ele é o pai da meditação transcendental, né? Que esses efeitos, além de nós alinharmos as nossas células eletricamente, isso aumenta o campo e influencia as pessoas à nossa volta, né? Existem vários trabalhos, inclusive de redução de criminalidade nas cidades por interferência de simples grupos de pessoas meditando, né? Isso promove a saúde, né? Como respondendo à pergunta do André, a saúde, na minha visão, é ter corpo e mente sincronizados, funcionando de forma plena, né? No momento que você tem alguma coisa que não está bem no seu corpo, lógico, você está vivo, você tem um certo nível de saúde, né? Mas as suas funções não estão ocorrendo de acordo com a plenitude, né? Você pode ter uma pessoa assim que está super bem de saúde, jovem, mas ela forma de dizer, né? Super bem de saúde, mas é uma pessoa briguenta. É uma pessoa que não aceita a opinião dos outros, é uma pessoa que explode por qualquer coisa. Ela não tem a saúde plena, né? Falta trabalhar mais as próprias emoções. Então, na minha visão, a saúde é a integração, o modelo da saúde, a integração perfeita entre corpo, né, físico e o mental. Seria a sincronia dessas questão duas, que né? tu traz, Ney, dos relacionamentos. A pessoa realmente pode ir lá fazer os exames, está tudo bem com os exames, né? Exatamente. Tradicionais, mas como é que são os relacionamentos ou as outras áreas da vida dela? Exatamente. Eu não sei se eu acredito muito em equilíbrio, ter um equilíbrio. Eu acho que o importante é nós estarmos buscando esse equilíbrio. Porque volta e meia, como tu mesmo disse, né, Ney? A gente não pode ignorar as coisas que vêm ao nosso pensamento, as nossas emoções. Mas a busca dessa evolução, né? Eu estou com raiva, aí a consciência, eu acredito que a saúde está muito ligada à consciência. Se eu estou com raiva, por exemplo, estou trazendo esse exemplo, né? Por que eu estou com raiva? O que está me fazendo ficar com raiva? Eu descontei em alguém, o que eu posso fazer para mudar isso? O equilíbrio... Então é essa busca do equilíbrio que acho que traz essa integridade também que tu está trazendo. Exato. Né? O equilíbrio é uma sensação de bem-estar, né? Que tudo está funcionando. Mas também a forma de falar. Porque muitas vezes é preciso haver um desequilíbrio para começar a se desencadear uma certa ação, né? Muitas vezes uma doença, uma dificuldade na vida da pessoa vai fazer ela raciocinar em cima daquilo e buscar uma solução, né? Então, muitas vezes o caos, como assim, pontapé inicial, ele é necessário, né? Para buscar depois o acerto dessas mudança, exatamente. Deixa eu botar um pouco de pimenta nessa discussão aí. E eu li essa semana um artigo em que ele dizia, foi feito um trabalho, tá? Depois eu posso botar referência também, em que num sanatório onde tinha psicóticos, pessoas que saíram da casinha, não se gripam, não tem dores, não tem doença no sentido físico, zero. Enquanto que nas pessoas normais, as pessoas têm dor de cabeça, têm estresse, têm insônia. Essas pessoas dormem perfeitamente, não têm gripe, não pegam nada. Entendeu? Por quê? Porque elas estão desconectadas do mundo. Então, elas não têm, porque a doença está ligada ao emocional, né? Está ligada ao bem-estar, está ligada à situação. Está muito bem, aconteceu um negócio com alguém da família, tu fica mal. Dói a cabeça, mal comprimido, não sei o que lá. E essas pessoas não se preocupam com isso. Eu recebi um paciente essa semana, que eu atendo, eu atendi a primeira vez ele, e ele um cara super inteligente, tinha fórmulas, era especialista em algumas coisas aí da química, e ele saiu do ar.
Daqui a pouco ele tira a roupa e sai pelado na rua. Entendeu? E ele fala contigo naturalmente, fala coisas sem nexo. Não tem dor nenhuma, dorme bem, tranquilo. Entendeu? Por quê? Porque ele está desconectado do mundo. Então, o emocional afeta muito. Entendeu? E também tem a ver com os tipos de culpa também, relacionamentos, entendeu? Se eu sou um bom colega, um bom pai, um bom filho, a gente fica se moldando ao mundo para ficar bem, né? Quando na realidade eu tenho que se moldar a ti mesmo, né? Entendeu? A tua verdade. A tua verdade. Se moldando ao mundo. Gustavo, tu vai falar... Não, eu só estava repetindo essa questão de se moldar ao mundo, né? Que dá também bastante pano para manga. Mas não sei se tu quer dizer alguma coisa sobre saúde ainda. Só, né, complementando como foi pedido uma citação, acho que o mais conhecido, meio básico que a gente aprende, né, é da questão da relação de emoções com saúde, os estudos do Masaru Emoto com os cristais da água, né? O Masaru Emoto é um pesquisador médico, cientista japonês, que ele pesquisou cristais de água depois que a água ela é submetida a emoções, ou seja, eu pego um copo d'água e xingo aquele copo d'água, né? Eu falo alguma coisa feia, alguma coisa rude, e os cristais são disformes. Quando eu emito um sentimento de gratidão, de bondade, de amor, os cristais são tais aqueles cristais de neve que nós olhamos, né? Que eles são bem formados, bonitos, né? Então é um dos estudos que mais demonstra como as emoções se agregam dentro das nossas partículas, das nossas células, dos nossos átomos, né? E isso vai gerar desequilíbrio no nosso corpo todo. E a questão do que é saúde? Saúde, acho que vou fazer coro aqui ao Ney também, ao que o Delcino estão falando e a Letícia. Só que tem uma questão que eu acho que é importante. Muitas vezes a nossa saúde ela é afetada por questões inconscientes nossas. Eu posso viver uma vida plena, me exercitar, trabalhar no que eu gosto e mesmo assim eu ficar doente. Às vezes são questões que a gente carrega dentro do nosso, digamos, nosso campo mais que genético, né, que a gente vê na constelação familiar, por exemplo, o campo mórfico. Então, às vezes, a gente vê muito isso. Pessoas que se exercitam, que trabalham no que gostam, que têm uma boa qualidade de vida, mas ainda assim ficam doentes. Às vezes são questões inconscientes, que estão dentro de algo que nós não percebemos conscientemente, e se a gente não expandir essa nossa consciência, se a gente não olhar para um padrão que a gente está seguindo, para algo que está dentro... a gente trabalha muito, por exemplo, na constelação familiar, né, da ancestralidade, de alguns padrões que a gente herda inconscientes. A gente adquire uma doença sem saber de onde que ela vem, né? A gente forma a doença sem saber de onde que ela vem. E a doença, muitas vezes, ela é criada inconscientemente, mas voluntariamente por um ato de vontade dentro da gente. Então, a saúde é corpo, mente e o espírito também. Porque, às vezes, a minha mente está super tranquila, mas algo na alma ou no espírito ou no inconsciente, como cada um queira chamar, está interferindo na minha saúde. E eu nem sei de onde que tem isso, porque eu tenho pensamentos positivos, eu tenho hábitos positivos, só que mesmo assim eu fico doente, ou mesmo assim eu tenho depressão, mesmo assim eu tenho ansiedade. Então, também creio que as terapias integrativas e holísticas, elas são importantes para que um profissional bem preparado, como, né, nós quatro aqui, creio que todos somos, possa indicar um caminho. Olha, é algo a mais do que o mental, é algo a mais do que o físico. É um outro caminho, é uma outra sensação, é um outro nível, uma dimensão do ser que está sendo afetada, né? Isso muitas vezes interfere na saúde. Então, só complementando o que os colegas falaram aqui, mente, corpo, espírito, ou inconsciente, ou alma, como cada um queira falar. Tem mais Daí um a nível. importância das terapias naturais, alternativas, porque muitas vezes acontece, inclusive não só no consultório, pessoas que vêm até nós, mas pessoas que nós conhecemos, de estarem com a vida perfeita, entre aspas, e não entenderem o que é que está ali, né, trazendo aquele incômodo, né? Tem um bom emprego, uma boa família, tive uma boa educação, tá tudo bem na minha vida, né, externamente, mas o que é aí, né? E aí vem a investigação do terapeuta, né? Vamos ver quais são as causas ou a causa disso para poder identificar e tratar. Exatamente.
Eu acho assim, só para complementar aqui, que o grande lance, a grande sacada que está aí tem coisas que não tem que se entender, tem coisas que tem que se aceitar. Aceitar, isso eu aprendi com Deepak Chopra. A gente tenta entender muita coisa, a gente fica racionalizando as coisas. E tem coisas que se apresentam para a gente viver. No momento que tu aceita aquilo como eu quero isso, eu tenho isso. Tá, então eu não vou lidar com o que eu quero, eu vou lidar com o que eu tenho. E aí eu posso querer outras coisas. E aí as coisas parecem que se alinham. Porque a gente fica resistindo, né? Eu não queria isso, eu não queria isso. Eu fiz tudo certinho, por que eu estou doente? Por que eu estou doente? Entendeu? Aceita, que dói menos aquela brincadeira. Tem. E aí a energia flui. Falando nisso, então. O TFT, né, Letícia? Para te centrar. Sim, para então, justamente as técnicas, Delcino. Podemos começar por ti. Tem vários nomes aqui, tá? Desde o Hipócrates até o Chopra, né? Passando por vários outros, a gente coloca depois nos comentários da live para o pessoal poder pesquisar. Mas lá no começo tu mencionou que os médicos, né, nessa medicina institucional, muitas vezes não tem tanto tempo e os atendimentos realmente, às vezes são 10 minutos, né, e se passa ali uma receita. Então, tempo é uma coisa muito importante. E agora a gente começou a mencionar as técnicas, né, não as de todos ainda, mas acho que seria legal cada um mencionar a sua e quanto tempo é esse atendimento. Porque se a gente está diferenciando, né, talvez esse contato que o cliente ou o paciente tenha com o terapeuta seja um outro tipo de contato, inclusive no tempo. Sim. Porque tu vai ter que investigar, né? Tem questões ali que não são visíveis, etc. Então, acho que dá para a gente dizer, cada um retoma com o que trabalha e explica um pouquinho quanto tempo é esse atendimento, como é que ele funciona. Tá. Eu trabalho o meu carro-chefe é Reiki e TFT, né? Então, o meu atendimento ele varia de 40 minutos a 1 hora, no máximo 1 hora, tá? Eu divido isso entre uns 20 minutos, meia hora de conversa e uma meia hora 20 minutos, meia hora de Reiki. Tá? Mas eu sinto que tem pessoas que me procuram e dizem assim, olha, hoje eu só quero conversar, hoje eu estou precisando de Reiki. Então a gente divide isso, porque as pessoas precisam desabafar, precisam falar. E eu acho que é isso que está faltando, eu insisto, falta tempo para as pessoas. E além, não só escutar, dizer alguma coisa, mas mais escutar. E no final, eu termino sempre, esse é o Delcino, tá? Cada um. Tem pessoas que terminam com uma mão no ombro, tem pessoas que com um beijo. Eu termino com um abraço bem apertado. Todos os meus pacientes me conhecem pelo abraço. É o meu abraço de reikiano mesmo. E as pessoas adoram aquele abraço, elas não saem sem dar um abraço. Entendeu? Então, isso faz uma diferença, no meu ponto de vista, bem interessante. Mas meu tempo é de 40 minutos a 1 hora. Tá, tu mencionou a conversa e o Reiki, mas tu falou do TFT também. Perdão. É que o TFT, vamos defender um pouquinho aqui a nossa bandeira. Tá? O Reiki, no mínimo 20 minutos, 15 a 20 minutos. Um alinhamento de chakra tu faz em 15, 20 minutos, tranquilo, sem problemas. Tá? Aí tem dia que o paciente precisa de mais tempo, tu usa mais tempo para o paciente ficar bem relaxado, às vezes está precisando de tensionar um pouco, entendeu? Tu bota uma musiquinha, conversa com ele, alivia. E o TFT é objetivo. Tá? Se eu estou muito ansioso, com 5 batidinhas e uma boa conversa, pensa no que está te deixando ansioso, vai bater no lado da mão, respira fundo, pensa no que está te preocupando, bate embaixo do nariz, continua pensando nesse assunto que te deixa muito irritado, por que tu está assim, bate embaixo do olho. Isso não leva 20 segundos. Tá? Embaixo da axila, termina aqui na clavícula. Respira bem fundo, 2, 3 vezes. Como é que tu está agora? A pessoa muda de... Para quem não conhece TFT, eu ensino a terapia do campo do pensamento, assim, em poucas palavras. Para quem está nos ouvindo, de repente não conhece, tu falou em toques em determinadas partes do corpo. É importante frisar que a pessoa se auto-aplica, ela mesma faz esses toques. Isso, é a mesma, é com base na acupuntura, aquela tradicional que a pessoa vai para uma maca e o terapeuta, o profissional lá, o médico acupunturista, coloca as agulhinhas em alguns pontos do nosso corpo. A acupuntura, o TFT são batidas em determinados pontos dos nossos meridianos que mandam mensagem para o nosso sistema, vai lá no cérebro e percorre o sistema dissolvendo o trauma, dissolvendo tensões,
dissolvendo sentimentos negativos, porque tudo que a gente vive está registrado no campo do pensamento, né? Então, o TFT tem essa magia e essa rapidez, né? Porque ele é muito instantâneo. Sim. Infelizmente, a gente tem que usar palavras magia e mágico para o que é natural. O que é natural, verdade. Né? Mas para mim... Mas está mudando, as coisas estão mudando. Muito bem. Ney, então, como é que é o teu atendimento? Quanto tempo ele dura? O atendimento com eletroquântica, em si, ele dura de meia hora a 45 minutos. Né? Lógico que quando é uma pessoa que chega pela primeira vez, nós fazemos uma anamnese, uma conversa antes, porque muitas coisas, como o próprio Delcino disse, a gente resolve através de uma boa conversa, né? Às vezes aquela pessoa precisa de uma atenção, né? Enfim, o atendimento de eletroquântica, ele encaminha elétrons com determinadas informações para o corpo da pessoa, tá? Através de uma corrente baixíssima, não leva choque nem nada, é como segurar uma pilha na mão, né? Então essa corrente passa por filtros que contêm cristais, e cada cristal, são muitos cristais, tem sua propriedade, tá? E através de um eletrodo de saída, esses elétrons saem do corpo da pessoa, não exatamente os que entraram, mas os que já estavam saturados do corpo, né? Então o que a gente faz? A gente limpa aquela camada saturada de elétrons e substitui por elétrons com novas informações, tá? E paralelamente eu aplico musicoterapia, né, que são um conjunto de sons e músicas que produzem sentimentos específicos, né? Então, de acordo com o que a pessoa fala, se receita, né, digamos assim, você precisa de mais amor ou mais gratidão e tal. Então, conjunto de sons específicos que produzem esses sentimentos. Porque assim, o sentimento, como a gente estava falando anteriormente, né, eles modulam tudo que acontece no nosso corpo. E a partir do que se sente, coisas se manifestam ou deixam de se manifestar. Por exemplo, a gratidão. Tá? As pessoas vão numa loja, às vezes, e depois que vendem um produto ou compram, elas dizem obrigado. Mas elas estão falando só com a boca. Sim. Né? Elas não estão sentindo a gratidão. Né? Então, a proposta da eletroquântica é sentir em si o sentimento. Né? Até vou aproveitar aqui esse momento e deixar alguma dica de brinde, né, para os nossos ouvintes. Por exemplo, eu adoro pudim. Tá? Mesmo que tenha açúcar que faça mal, eu penso naquela calda de açúcar escorrendo. Sabe aquele sentimento bom quando a gente come um pudim? Então, cada vez que eu agradeço, eu lembro do pudim, com aquela calda escorrendo. Tá? E eu sinto o gosto do pudim maravilhoso. Sabe quando a gente sente aquela sensação? Ou quando você está com fome e chega em casa e se alimenta, não importa o que você come, aquela sensação de saciedade. Né? Eu remeto aquilo à gratidão. Né? Então, deixa de ser simplesmente dizer obrigado. A gente incorpora isso. Tá? E outra dica, as nossas próprias necessidades fisiológicas. Quando você está apertado para ir ao banheiro, não importa qual necessidade que seja, tá? E você chega em casa, vai ao banheiro e faz a sua necessidade. Então, aquele alívio. Sabe aquela sensação maravilhosa quando a gente vai no banheiro e... obrigado, sabe? Então, cada célula da gente sente, recebe aquela informação, né? E se você agradecer nesse momento, você vai incorporando isso no seu corpo e na sua mente, a partir do ponto que você não vai precisar nem falar obrigado quando agradece. Você simplesmente vai direcionar o olhar a uma pessoa, vai sentir aquilo, e a pessoa que está do seu lado automaticamente vai sentir aquilo através do seu campo. Tá? Então, essa é uma das propostas da eletroquântica. No atendimento, a gente conversa sobre tudo isso. Né? A gente dá várias dicas, várias maneiras de mudança de padrão mental, né, que vão lá colaborar com que a pessoa tenha o seu dia a dia mais feliz, mais pleno, né, que a pessoa participe mais da sua própria vida, que a coisa não fique tanto no automático. Então, no atendimento, né? A pessoa recebe essas informações? Ela recebe através de músicas e elétrons. Tá? Claro, é um empurrão. Né? Isso tudo é muito plástico.
né? A pessoa pode mudar o seu padrão a qualquer momento, né? Trabalho de casa depois, né? Hã? Tem o trabalho de casa depois. Tem o trabalho de casa, tem o tema, né? Por exemplo, a gente vai no médico alopático, tá? O sujeito chega no médico e diz, ó, eu tô com dor aqui, aí o médico solicita exames, ele diz, olha, você está com um problema no seu fígado, mas não precisa de transplante ainda, eu vou lhe dar um remédio para você tomar em casa. Ok? Só que a pessoa tem que fazer a parte dela, né? Ele vai dizendo, ó, não adianta você só tomar o remédio se você não parar de beber, por exemplo. Né? Então, se ela tomar o remédio e continuar se alimentando daquelas coisas ruins, né, da bebida, o remédio não vai funcionar. As terapias são a mesma coisa. As pessoas têm que fazer o dever de casa, né? Tem que trabalhar o mental e o emocional para isso. Participar da sua própria vida é uma ideia muito boa, né? Exatamente. Participar da sua própria vida. Assumir a sua própria vida, né? Suas escolhas. Ney, na prática, tu mencionou que são 30 ou 40 minutos da terapia eletroquântica. A pessoa vai ficar ligada à máquina ali que tu Ela construiu. fica numa maca ouvindo música, ou sentada, ou numa posição que se ache confortável. Fica com uma mão num polo do aparelho e outra mão no outro polo. E aquilo ali transfere elétrons. Tá? Enfim, é algo super simples. Deu vontade de fazer. É verdade, sentir ali os elétrons passando. Então tem uma conversa ali, no fim tu vai ficar uma hora. Uma hora e meia. E lógico, não é restrito porque ao tempo de terapia. Porque como é uma coisa nova, é uma coisa que não existe, assim, difundida, né? Todas as pessoas que me procuram, eu mantenho um relacionamento de amizade com essas pessoas. Elas conversam comigo. Tem muitas pessoas que me procuraram e se tornaram grandes amigos, né? Então a gente sempre conversando sobre esses assuntos, né? Pelo WhatsApp, ou me ligam e tal. E o tratamento, entre aspas, né? Não é restrito àquele momento, né? Ele prossegue lá com uma amizade, que a gente acaba dando... Acaba colocando em prática esses próprios sentimentos que tu mencionou. Isso, as pessoas vão tendo dúvidas e vão surgindo coisas durante a vida delas e elas teclam lá para mim no WhatsApp, aconteceu isso, pode isso, olha que legal. E acabam compartilhando, né? Isso é muito bacana, é um retorno muito bacana que nós temos. Legal. Gustavo, constelação... Quantos dias leva? Não, brincadeira. Bom, isso é curioso, porque a maioria das pessoas que procura a constelação costumam dizer que antes da sessão ou do encontro, 2 ou 3 dias antes já começaram a sentir algum efeito, né? Antes? Antes. Porque teve uma pessoa que roubaram o carro da pessoa, teve uma pessoa bem próxima, né? Dizendo assim, ninguém vai querer fazer constelação. Começou a chover dentro de casa, começou já a chover aconteceu. dentro de casa, insônia, 2 dias de insônia, mas comigo, digamos assim, né, com o Gustavo, com essa figurinha aqui, depende do método. A gente tem constelação individual, que é uma sessão de 2 horas, né, que a gente trabalha com a representação das imagens internas do cliente em relação à sua família, seja com bonecos, Playmobil, né, ou com técnicas de hipnose, programação neurolinguística, terapia da linha do tempo. Então, atendimento individual, a gente pode usar essas ferramentas, são 2 horas. O atendimento em grupo, que eu considero mais abrangente, entre aspas, divertido e o mais profundo, no sentido de que a gente consegue olhar de fora o nosso inconsciente, vai em um turno, né? Geralmente a gente começa às 2 horas, vai até às 6, ou começa às 19, dia de semana, vai até às 21 horas, 21h30, por aí. Então são encontros um pouco mais longos do que os colegas aqui, né, propõem, só que eu costumo brincar, né? A sessão da constelação ela começa nessas 2 horas ou 3 horas em que estamos juntos, e ela dura 120 anos, né? Ela dura a vida inteira. E é uma sessão, né? Nós trabalhamos uma sessão para cada tema, e quando eu digo tema, é uma sessão para saúde, né? Gustavo, eu estou com um problema de saúde, eu tenho câncer, eu tenho tireoide, alguma coisa, tireoide todo mundo tem, né? Problema na tireoide. Então, saúde é um tema, é uma sessão. Se a pessoa gostar da constelação, né, quiser voltar e fazer um outro tema, relacionamento, financeiro,
porque a gente trata na constelação não só temas de saúde, assim como no TFT também eu sei que a gente não trata apenas questões de saúde, a gente trata crenças, bloqueios, poxa, eu não consigo ter um relacionamento legal, né? Eu não consigo ter uma prosperidade financeira legal. Na constelação a gente vê que isso tudo são crenças que a gente herda do nosso campo morfogenético. O Ney falou aqui antes, né, ele citou essa questão do campo morfogenético, por exemplo, quando a gente conversa com alguém, a gente está trocando informações por meio desse campo de energia, ou campo de elétrons, ou o inconsciente coletivo, para quem gosta de psicanálise, para quem gosta do Carl Jung, que ele falava muito do inconsciente coletivo, é isso que a gente trata na constelação familiar. Quais as crenças que eu carrego, que eu trago da minha ancestralidade, e que eu preciso então limpar nesse nível inconsciente, ou como o Bert Hellinger, que é o desenvolvedor da técnica da constelação familiar, ele fala, né, da alma, da minha alma, o que está na minha alma familiar que eu carrego, que eu nem sei o que é, nem sei de onde que vem, mas que está me afetando hoje. É isso que a gente trabalha na constelação. Então, voltando, né, deixando bem claro, 2 horas no individual, 3, 4 horas no máximo, sessão em grupo, onde a gente traz pessoas para representarem pai, mãe, tio, tia, dinheiro, alguma emoção, né, para que a pessoa veja, ela consiga visualizar por meio do comportamento das outras pessoas como que essas imagens internas do inconsciente ou da alma dela estão conversando dentro desse campo mórfico, né, ou dentro do inconsciente coletivo dela. Então é bem legal, é uma encenação daquilo que acontece dentro do inconsciente da pessoa, né, em grupo. As pessoas que tiverem interesse podem participar, né, não quero constelar ainda, vai como participante para representar para outras pessoas, é muito interessante. Mas a sessão da constelação em si, né, o processo em si da constelação, eu costumo dizer que ele dura a vida inteira, porque como o Delcino falou antes, tem questões que a gente tem apenas que aceitar isso, né? A gente olha até numa constelação isso e tem que apenas aceitar o destino de outra pessoa, o nosso próprio destino. Quando a gente aceita isso, a gente lida com a realidade como ela é. E a constelação familiar fala muito disso, de eu lidar com a minha realidade como ela é, lidar com as minhas potencialidades e com os meus limites, né? E trabalhar, fazer o melhor que eu posso fazer com essas minhas potencialidades e limites. Então a aceitação é algo que a gente trabalha bastante na constelação familiar, né? Então seria esse um pouco do processo que a gente trabalha, né? Tá, então são 2 modalidades, né? Na individual, a pessoa é atendida por ti no consultório, faz esse processo de constelação com bonecos, né, que representam ali os entes familiares ou as questões, ou com hipnose. Trabalha com hipnose. E talvez o que as pessoas não tenham tanto conhecimento ainda é que a constelação é também uma terapia, pode ser considerada em grupo, porque é com mais pessoas. Sim. Então, e também nesses grupos tem mais de uma pessoa que vai ser constelada, né? Por isso que dura mais tempo. Exatamente. Geralmente nós fazemos os encontros na sala terapêutica, né? São, em geral, 2, no máximo 3 constelações por turno, né? Por turma, por grupo. Porque geralmente a gente gasta um tempinho ali fazendo uma pré-palestra, falando um pouco sobre o que é a constelação familiar, para quem não conhece. Eu hoje estou mudando um pouco o método, estou mandando vídeos explicativos que eu tenho no YouTube sobre constelação familiar, para o pessoal já ir preparado para o que é, já no máximo matar as dúvidas antes de começar um grupo ou um atendimento. Então eu tenho um material bacana no YouTube onde a gente explica isso, né, para que a gente não precise gastar o tempo da sessão explicando teoria, mas a gente ir para a prática do trabalho mesmo, com grupo ou com cliente mesmo, com bonecos ou com hipnose no individual, né? Então a gente pode fazer sim 2 ou 3 constelações por grupo, por turno, né? É geralmente assim que a gente trabalha, né? E as pessoas que não vão para serem constelados ou clientes, eles podem ir para representar, eles vão ser os atores, digamos assim, dentro da constelação das outras pessoas. Que também serão beneficiados, né? Com certeza, porque a gente trabalha de novo trazendo o conceito de campo mórfico, que até o Ney pode depois explicar melhor, porque ele é da área da biologia, que é um conceito que a gente traz da biologia. Precisa de 8 horas para explicar um campo mórfico. Pois então. Por favor, a Mari vai abrir na agenda da rádio, né? O próximo terapia do dia vai começar... Maratona campo mórfico. A maratona vai começar às 2, terminar às 10. Mas é uma teoria que vem da biologia que diz que todos nós temos condicionamentos que a gente traz da nossa espécie, da nossa família, do nosso
inconsciente coletivo em que a gente repete alguns padrões, né? Tal como os pássaros repetem o padrão geração a geração de migração, de ir para um continente para outro, nós também repetimos alguns padrões inconscientes que a gente nem sabe para onde que a gente está indo, mas a gente sabe que a gente está indo para algum lugar porque lá atrás da gente alguém começou a ir para esse caminho, outra pessoa foi por esse caminho, outra foi por esse caminho, por aí vai. Mais ou menos de uma forma bem rápida para tentar sintetizar, né? A gente tem esses padrões comportamentais e a constelação familiar trabalha com esses padrões comportamentais para tentar, digamos, quebrar os negativos e reforçar os positivos. Tá bem. No primeiro programa passado, o Ney falou que nós éramos larvas e não vamos ficar adultos nunca. Então é legal que a gente vai ficar repetindo esse padrão, né? Larvas para sempre. Talvez não, se a gente conseguir olhar para isso, né? A gente conseguir visualizar dentro da gente qual é o padrão que a gente está seguindo, que é negativo. Por isso que, eu até complementando aquilo que eu falei antes, né? Saúde é corpo, mente e o espírito. Quando eu falo no espírito, dentro do espírito está esse inconsciente coletivo que todos nós carregamos, né? Que é essas nossas memórias familiares que a gente carrega. Muitas vezes alguém lá atrás, há gerações e gerações, foi excluído, ficou doente, não foi visto, e a gente carrega essa carga dessa pessoa geração a geração, até que a gente possa olhar isso. Então a gente, digamos, entre aspas, curando, olhando para essa pessoa que foi excluída, que ficou doente, que foi assassinada ou que assassinou alguém, a gente olhando para essa carga energética que a gente carrega dentro do nosso DNA, dentro do nosso campo morfogenético, dentro do nosso inconsciente coletivo, a gente entra numa outra perspectiva, numa outra dimensão, a gente consegue então olhar e dizer, agora eu sei porque eu estava seguindo isso. Agora eu sei porque eu sou um grande empresário, eu tenho muito sucesso, eu tenho carros e carros e carros na minha garagem, mas eu sinto que eu sou infeliz. Ou porque eu queria ser esse empresário que tem sucesso, que tem bens materiais, que tem felicidade, eu tenho tudo para conseguir ser essa pessoa, mas eu não consigo ser essa pessoa. Ou porque eu olho para o outro e digo, eu te invejo, mas eu não consigo chegar lá. Por conta disso, a gente não sabe às vezes de onde que é, e é algum padrão ancestral que a gente está carregando. E a gente consegue ver isso e modificar esses padrões dentro da constelação familiar. Em breve a gente vai dar uma rodada nos contatos de cada um dos terapeutas. Barras de Axis, tempo da... Ou TFT, porque é junto, né? Sim, eu uso duas abordagens principais, que é o TFT, Terapia do Campo do Pensamento. Somos colegas, eu e Delcino, né? Colegas de workshops, palestras, no estado todo. E a terapia do campo do pensamento, ela é baseada na conversa. Então, a pessoa já traz ali a situação dela, conversando, e nós já começamos a praticar a técnica, que é como o Delcino falou, nós fazemos toques em determinadas partes do corpo, que a pessoa se auto-aplica e vai liberando aquela vibração negativa, digamos assim, que está relacionada a pensamentos, emoções de alguma área da vida dela que ela queira modificar, que a esteja incomodando. E tem também a barras de Axis, que a pessoa deita na maca e ela pode dormir se ela quiser, e funciona da mesma forma, que eu, como praticante de barras de Axis, toco em pontos na cabeça da pessoa, que vai liberando essa carga eletromagnética de pensamentos, pontos de vista, que também estão bloqueando áreas da nossa vida. Só que, claro, na terapia do campo do pensamento TFT, a pessoa sente o alívio na hora, no momento, na conversa, ela já vai sentindo alívio, vai criando insights, né? Vai tendo ideias referentes àquela questão que ela trouxe. Nas barras de Axis não temos como saber exatamente o que está sendo liberado, mas vai liberando. Então, claro, eu estou casando as duas abordagens, está tendo resultados muito interessantes com crianças, adolescentes, adultos, mas é possível também um atendimento trabalhar escolher uma delas. Meu atendimento, a duração é de 1h30, porque tem a conversa, tem as práticas e, claro, também tem o tema de casa. Eu, como formação de professora, né, como o Ney trouxe, né, assim, e como todas as terapias vão reverberando quando a pessoa sai do consultório, eu gosto também de dar algumas práticas, principalmente de TFT, terapia do campo do pensamento, que são toques que a pessoa leva para casa, porque às vezes ali
de uma semana para outra, né, acontecem situações e para a pessoa se sentir mais tranquila, mais aliviada e agilizar o processo terapêutico, ela vai fazendo alguns toques, né, como tarefa de casa para ir ajudando ela no tratamento. Então, é assim minha forma de atendimento. Esse é o Terapia do Dia, aqui na Rádio Supersônica, ao vivo, pela Rádio Supersônica, pela live também. Então chegam abraços da Vânia, querida Vânia, professora de artes. Um beijo para ela e para sua mãe que estão na escuta. Grata, Vânia. A Gisele, também, a Gisele Varani, está nos ouvindo. Está aqui sempre nas quartas-feiras do meio-dia às 2h. E a Vilminha também, beijos carinhosos, está nos ouvindo. Chegam várias outras mensagens. Nós temos ainda 10 minutos de programa, parece que passa devagar, mas passa rápido, né? Então, eu vou propor que nesses 10 minutos a gente conte rapidinho alguns casos, mas eu vou dizer por quê. Claro que não vai dar, né? Porque os casos dariam um programa. Mas para a gente ver alguma coisa concreta, assim. Porque eu vou confessar o que aconteceu comigo nesses últimos dias. Eu comi espero que não seja indiscreto, né, o caso, mas é que ele funcionou tão na prática que eu quero contar. Uma massa preparada com camarão com muito carinho. Mas o camarão, fomos ver depois, que ele estava um pouco passado, tinha sido congelado e descongelado. Tá? Então nem foi o caso assim de muitas dores de barriga e etc. Foi assim na hora aquilo aconteceu. Só que no meu caso, quando isso aconteceu, eu estava preparado para comer um lanche delicioso. Então eu iria comer esse lanche delicioso, mas tive rapidamente, assim, fulminante, né? Precisei ir fazer as necessidades que o Ney mencionou. Então agradeci lá as necessidades, o alívio, mas pensei, nossa, né? Agora eu vou ficar meio enjoado aqui do estômago e não vou conseguir comer esse lanche maravilhoso que estava servido. Então eu fui submetido a um tratamento de TFT Rápido. Instantâneo para liberação de toxinas. E em 2 minutos, parecia que eu não tinha tido nenhum problema estomacal e pude aproveitar aquele lanche que estava servido como se eu não tivesse tido nenhum problema. A gente não é nenhum remédio que é ingerido, a gente não vê o que está acontecendo. Nesse caso foi uma técnica que é alguns toques no corpo, né? E eu estava restabelecido já, meio que de uma hora para outra. Então, com essa confissão, eu queria saber se vocês conseguem, assim, em 1 ou 2 minutos, mencionar, não precisa ser dessa maneira, mas algum caso significativo para vocês, né, nessa trajetória que vocês têm até agora. No caso das toxinas, tem um tratamento chamado 7 segundos, né? Sim. Que a gente trabalha com a respiração, né? Então, se tu identifica... E aí tem, para o terapeuta, no caso, o terapeuta TFT, ele pode fazer um teste se a toxina realmente está saturada. É o chamado barril, né? Quando está muito saturada, transborda, né? E aí, em 7 segundos, tu faz um exercício em que tu esvazia o barril. E aí, por isso que tu se sente bem. Só que isso lógico, isso só pode ser feito com um terapeuta, porque tem tem um protocolo de fazer. E realmente funciona, tá? Aconteceu comigo, só que é aquilo que o Ney falou lá no começo, tá? Eu sei que isso me faz mal, mas eu gosto muito e pudim é uma coisa fantástica, porque pudim não tem coisa mais bomba que pudim, sabia disso, né? Sei. Pudim é uma bomba, né? Só eu não gosto de pudim. Não, pudim é uma bomba, cara, de calorias. Para quem, por exemplo, tem uma de obesidade, não deve nem chegar perto de pudim. Só que é tão bom, né? Que eu sempre digo, eu trabalho com nutricionistas lá, tá? E a nutricionista, geralmente, ela é rude, né? Tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não pode aquilo. Digo, nunca diga que tu não pode, porque aí tu aguça mais, né? Então, quem gosta de pudim, eu digo assim, diminua. Come, então, em vez de comer todo dia, come um dia por semana. Sei lá, eu como uma vez por dia. Mas não deixa de fazer aquilo que dá prazer. Porque isso é muito bom, cara. E aí tu usa as terapias para ajudar, né? Para baixar a toxina. Mas se tu continuar te ingerindo, tu não vai adiantar nada, né? Então, esse exercício que pode ser feito em 7 segundos com a respiração lá e pressionar aqui na cabeça quando inspira ou quando inspira ou quando expira, que o terapeuta orienta, ou então bater para quem está na live aí, né? No dedinho aqui, né? Dedinho lá do jeito do dedinho aqui, né? Indicador. Lá da mão, O indicador. lá da mão e o indicador. Pensando naquilo que ingeriu, tá né? fazendo mal. Que está fazendo mal, aquele enjoo, aquele mal-estar. E para mim funciona assim que nem uns tira, né?
Eu vou fazer calo então no dedo daqui a pouco, de tanto bater. Porque sabemos que o Gustavo tem uma predileção por X, né? X. Come o X batendo no dedinho já. Come o X. Mas, repito, é muito importante tu te conhecer, tá? Porque nós vamos lá para Hipócrates, vamos para Sócrates, e ele diz que a receita é te conhecer, né? Se eu sei, e eu tenho um terapeuta, um amigo meu, que é no movimento espiritual, ele diz, a receita é simples, cara, para te ficar bem. É repetir mais vezes o que te deixa bem e evitar aquilo que te deixa mal. Só que o ser humano tem transgride, o inconsciente te leva, não, mas eu gosto tanto de pudim, eu vou comer só um pouquinho mais, entendeu? E aí daqui a pouco tu fica mal, né? Exato. Ney, tem algum caso da... Olha, os efeitos variam, tá? Teve um caso que eu atendi uma moça e conversando com ela, ela chegou a ela e eu chegamos à conclusão, olha, vamos fazer uma sessão em que a gente coloca estímulos para você exacerbar mais o amor próprio, o amor pelas pessoas. E ela ouviu isso. E no meio da sessão, ela levantou e disse, eu não quero mais, eu estou sentindo ódio. Né? Então, tem alguma coisa no subconsciente dela que o que deveria ser algo amigável ou amoroso remete ela ao ódio. Né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha em cima disso, com sessões de outros sentimentos, né? Porque cada um responde de uma maneira. Né? Eu cheguei a recomendar até que ela fizesse uma sessão de constelação familiar. Porque onde é que está a raiz desse ódio? Por que algo que estimula o amor na maioria das pessoas produziu ódio nela? Né? Tem alguma pecinha ali que precisa ser trabalhada. Né? E a gente procura fazer isso. Ódio e amor andam juntos. Né? Existe uma linha tênue, né, que separa os dois. Outros relatos assim de pessoas que me ligaram no mesmo dia, depois de uma sessão, e Ney, parece que eu estou ouvindo muito mais do que eu ouvia antes. Né? Teve uma senhora que relatou que ela estava na mesa, jantando com a família dela, e ela começou a pensar, nossa, por que as pessoas gritam tanto? Mas, na verdade, depois ela se deu conta, não tem ninguém gritando aqui. Eu que estou ouvindo demais, eu acho. Sabe? E aí ela foi no banheiro, lavou o rosto e tal, e foi dormir, e ela relatou, né, que nunca teve uma noite de sono tão boa quanto aquela. Ela pegou no sono no sofá, totalmente desconfortável, e dormiu super bem. Tá? E, lógico, os depoimentos variam, né? Porque as pessoas são diferentes, né? E elas recebem esses estímulos de forma diferente, tá? E eu sempre friso que, olha, o importante, tudo isso que você produzir de bom dentro de você, procure emanar para os próximos à sua volta. Não importa se você conhece ou não as pessoas, emana aquele sentimento bom para as outras pessoas. Que aquilo ali contagia as outras pessoas, seja no seu ambiente de trabalho, na sua família, numa loja ou no shopping que você vá, emana isso, não interessa para quem. E as pessoas recebendo essa informação, elas vão emanar de volta para você e para outras pessoas também. Né? E isso potencializa a corrente do bem. Né? Que a gente vê que é uma das coisas que mais falta no mundo, aquela coisa coletiva. Né? Se todos se sentem bem, vai ser uma maravilha para todos. A vida vai ser ótima para todos que estão ali. Né? Então essa é uma das mensagens que a gente passa e que a gente relata, né? Sobre o que acontece. Tá? Legal. Gustavo, tem algum? Tem. A gente terminando já? Né, já até pegando o gancho do Ney, que eu gosto de pegar o gancho do Ney, porque ele traz coisas muito interessantes também do Delcino. Enfim, é a questão do amor e o ódio, né? Há bastante tempo atrás, uma cliente me procurou para uma constelação em grupo. A questão dela era a dificuldade em engravidar porque ela tinha endometriose. Até eu lembrei desse caso ontem, coloquei até o feedback dela nas minhas redes sociais lá. E ela tinha endometriose e para a medicina normal ela não ia conseguir engravidar.
E ela então buscou a constelação como último recurso para conseguir uma gravidez. E como, né, a gente estava falando antes, muitas coisas que a gente traz físicas são reflexos de padrões inconscientes, de questões inconscientes. A gente colocou a constelação com representantes em grupo e a gente viu que ela tinha uma questão muito forte de rejeição à mãe, ódio à mãe. Só que o ódio à mãe, na verdade, era um amor não correspondido, porque a criança interior dela ainda se sentia muito rejeitada pela mãe, porque a mãe trabalhava na lavoura e não conseguiu dar atenção para ela, então tudo que ela queria era um colo da mãe, e esse colo da mãe não veio, esse abraço, como ela desejava, não veio, e esse amor se transformou então em ódio, né? Um distanciamento, uma indiferença em relação à mãe. E a gente tem uma questão que a gente vê na constelação familiar, é que, por exemplo, se a mulher ela não toma o arquétipo da mãe, ela não toma a força da mãe, ela não toma a força da feminilidade. Se o homem não toma, por exemplo, o arquétipo do pai, a força do pai, se ele não coloca o pai no coração, ele não toma o arquétipo da masculinidade. E o arquétipo da feminilidade vem junto com a fertilidade. Então, estava realmente comprometida essa questão por uma questão inconsciente, né, de um ódio à mãe. Então, se eu tenho ódio, se eu não consigo tomar minha mãe no coração, eu não consigo ser mãe também, né? Porque eu julgo a minha mãe e eu me julgo como uma possível mãe. Então, a gente colocou a constelação, ela conseguiu na constelação fazer esse movimento de volta, né, ao abraço em relação à mãe, e acabou a constelação, ela muito comovida, né, e ela disse, poxa, se der resultado eu vou falar contigo. Beleza, tranquilo. Alguns meses depois ela me manda uma mensagem dizendo que estava grávida, o que seria impossível conforme a medicina normal. Claro, isso é muito do processo dela, né? Ela acreditou no processo, ela realmente tomou inconscientemente dentro do coração dela a mãe o arquétipo feminino que ela precisava para superar a endometriose e conseguir engravidar. Então isso é um dos casos mais significantes para mim, significativos. E isso gerou até uma briga em casa, porque a minha esposa passou a dizer que eu estou começando a engravidar mulheres, mas não é eu. Não é eu, é a pessoa que tomou a mãe, a gente só, como o Ney disse, né, a gente só dá um empurrãozinho. Sim. Né? A gente só dá um empurrãozinho para a pessoa. E ela, então, que tem que caminhar com as próprias pernas. Isso é o bonito da terapia integrativa, que praticamente todas as terapias fazem isso, né? A gente mostra um caminho para o nosso cliente, para aquela pessoa que é atendida, não é igual uma pessoa que vai ficar agarrada na bengala do remédio. Ela vai olhar para dentro de si, vai tirar de dentro de si a força para uma cura, para uma solução. E isso que é o bonito no nosso trabalho. Quando a gente consegue dar esse pequeno empurrãozinho para o cliente e depois o cliente lá na frente chega e dizer, olha como eu estou aqui, ó, como eu cresci. Por isso que quando a gente entra nas terapias naturais, a gente se encanta e não quer mais sair, né? Não só na transformação nas nossas vidas, sim, mas nas pessoas que a gente começa a atender. Então, realmente é muito transformador. Quer dizer algum caso teu para encerrar? Para encerrar, posso te falar dos últimos agora, final de ano. Quem tem criança e adolescente em casa sabe que fica um estresse emocional, não só para os adultos, mas para as crianças e adolescentes mesmo, né? Esse sistema escolar que estressa todo mundo. Então, eu estou atendendo 2 pré-adolescentes que entraram no consultório com os pais, os responsáveis, dizendo que eles estavam com sintomas de pânico, né? Assim, vomitando, muito medo, passando mal. E com o casamento da terapia do campo do pensamento, TFT, e as barras de Axis, os adolescentes não têm mais esses sintomas. E também, claro, que eu dou o sistema de casa para eles fazerem para ansiedade, os medos de provas e trabalhos. E tá tudo certo, tá tudo bem. Delcino, teu telefone e próximo evento essa semana, alguma coisa? 51-9-8411-7737. Mais uma vez. 51-9-8411-7737. Amanhã tem a palestra na feirinha lá do... Na Feira Holística Cristal, no Café Minerro. Rua da chefe Débora. Isso. Dá para encontrar o evento no Facebook. Isso. É R$10 para assistir umas 5, 6 palestras. Vai ter astrologia, tu vai falar de reiki, alimentação natural. Tem bastante expositores também com óleos. Sim. E algumas coisas mais, alimentação na Rua especial. São Carlos, à tarde, a partir das 12h30. É só procurar o evento no Facebook, Feira Holística Cristal. Eu estou falando porque eu sou curadora da feira, Isso. então estou apoiando também esse evento, bem legal. Perfeito. Então estaremos lá amanhã às 4 horas, né? 3 horas, das 2
às A 6. feira inicia meio-dia e 30 já com algumas palestras, a pessoa pode chegar antes ou A vai tua chegando. e a do Delcino, a tua é que horas? A tua palestra? Tem até 13h30, 4 horas, né? É. Tá, a gente põe o serviço também nos comentários da live. Ney, teu telefone e próximos eventos? 5199653388. De novo? 519966653388. O próximo evento está um pouco distante, um mês quase, né? Vai ser dia 20 de dezembro no Vem Voar Estúdio, que fica na Washington Luiz 422, no Centro Histórico. Nós faremos uma sessão de meditação coletiva usando o Eletroquantum, que é o aparelho da eletroquântica, tá? Proporcionando um fluxo de elétrons entre os participantes, para aumentar o campo meditativo. Tá? É uma experiência incrível, né? A contribuição é espontânea e consciente. Tá? E se a pessoa não puder contribuir com nada, não tem problema também, vá lá e participe. Tá? É um momento que a gente tem para se doar ao próximo, para meditar em prol do coletivo. Tá? Existem já estudos que referenciam que a criminalidade nas cidades reduz quando ocorrem eventos de meditação coletiva, e essa é a nossa proposta. Tá? Lógico que quem está meditando se beneficia também, mas nesse momento ela tem que esquecer disso, ela tem que pensar no coletivo. Tá? Esses custos de contribuição solidária e consciente é apenas para bancar o aluguel do espaço, tá? E, enfim, com quanto quiser, quanto puder, se não puder, também não tem problema nenhum. Hã? Se não puder, contribui com seus elétrons. Contribua com seus elétrons e com a sua boa intenção, tá? Que vai ser de grande valia. Legal. Gustavo, telefone e evento. O telefone é 51993499860. 51993499860. Os próximos eventos, então, amanhã nós temos o grupo de constelação na sala terapêutica. Que horas? Às 16 horas. Entra em contato contigo. Entre em contato comigo para reservar. Ainda temos uma vaga para constelar, para que a pessoa que quiser colocar a sua questão, e algumas vagas ainda para a pessoa que quiser participar, ser representante na constelação. Importante dizer que quem é representante na constelação também ganha um presente, como a gente diz, porque ela atua por ressonância. Tudo que ela acontece na constelação também vai ser trabalhado no inconsciente ou na alma da pessoa, né? E na próxima quinta-feira, dia 5, para quem estiver no litoral, o grupo de constelações familiares em Nova Tramandaí, às 19 horas, também entrar em contato comigo para agendar. A gente ainda tem vagas para constelar e para participar. E dia 13, uma palestra solidária em Osório sobre constelações familiares, também às 19h45. Também entra em contato comigo, quem estiver por Osório, para participar da palestra, que vai ser bem bacana. Muito bem. Esse é o Gustavo, aquele que engravida, mas não vira pai. Né? Nossa, mano. Letícia. 5199614950, 5199614950. Evento, então, já falou da feira, né? Da feira, amanhã, Feira Holística Cristal. É só procurar pelo evento no Facebook ou entrar em contato comigo que eu passo as informações. Muito bem. Esse, então, foi o segundo episódio da primeira temporada. Já que é moda, né, Mari? Falar em episódios temporadas, nós entramos nessa moda. Mas é o segundo programa, então, do Terapia do Dia, com esses nossos convidados, o Delcino, o Ney, o Gustavo. Nós agradecemos, né? Letícia e eu agradecemos a presença deles, agradecemos os ouvintes, agradecemos a Mari, que não nos tirou do ar, mesmo a gente passando quase 10 minutos já do nosso horário. E na próxima sexta-feira, então, temos o terceiro programa, de um total de 4 dessa primeira temporada. Estejam atentos, porque faltou uma pergunta. Algumas questões, né? Hoje faltaram, mas aparecerão no próximo programa, como, por exemplo, como essas pessoas se tornaram os terapeutas que são. Então, teremos histórias muito interessantes de vida. E, para encerrar o programa de hoje, a Letícia vai ter o prazer de dizer com quem ficaremos. Nós ficaremos com o Fábio Júnior, Quando Gira o Mundo. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima sexta-feira. Até a próxima, obrigado. Até a próxima.